Olá meus amigos, é um prazer estar falando com vocês através do nosso canal e hoje a nossa pauta é um estudo, uma reflexão sobre um livro que eu estou lendo que a gente consegue entender que o Brasil foi feito para dar errado desde o Império. É o livro 1889, vou mostrar aqui para vocês, recomendo a leitura, um livro que vai trazer uma amplitude muito detalhada de como era o Império, a proclamação da República e como a gente vive exatamente igual ao que vivíamos em 1889. Eu quero começar aqui falando do déficit público, que é uma coisa que nos acompanha há muito e muito tempo. Então eu vou ler aqui alguns trechos, eu vou fazer sempre essa temática aqui. O peso da máquina pública também era expressivo. Nas despesas entre 1825 e 1888, o Império acumulava um déficit de 855 mil contos de réis. E o governo não tinha como cobrir seus gastos e dependia de empréstimos externos. Ou seja, até hoje a gente tem uma demanda muito grande de déficit público. É um problema que o Brasil herdou do Império. Hoje já temos menos dívida pública externa, mas ainda é um problema que a gente vive. Infelizmente é uma coisa que vem desde o Império. Uma outra coisa que chama atenção nesse livro é o que o governo hoje faz. Está diminuindo, mas muito pouco com Bolsonaro na lei da liberdade econômica, mas ainda tem um peso muito grande. É o seguinte: a presença do Estado sobre tudo e todos desde o Império. Vamos lá. O governo controlava e se metia em tudo. Um sistema dessa forma organizado era inibidor ao risco e da iniciativa, ou seja, a liberdade econômica não existia. O Estado tinha presença de tudo. Para vocês verem, nenhuma sociedade anônima poderia funcionar sem autorização do Conselho do Estado, que era o principal braço de conselho e de assessoria ao imperador. O governo central regulamentava e também amparava empresas locais e estrangeiras, autorizando ou proibindo seu funcionamento, proporcionando subsídios, garantindo juros favorecidos, definindo prioridades e assegurando isenções fiscais. É o que se existe hoje, essa briga por isenção fiscais de todos os estados para que as empresas venham, gerar mão de obra e elas, em contrapartida, isentam de toda qualquer cobrança de imposto. Ou seja, é uma estrutura arcaica que, vejam, tem origem lá no Império. Uma outra coisa é o tamanho do Estado. Para vocês terem uma ideia, a despesa do Império em 1880, 1888, 89, 70% das despesas do Estado era gasto com funcionalismo público. Não estou dizendo aqui que o funcionalismo público é ruim, é desnecessário. Não, muito pelo contrário. É importante. Mas essa carga, essa quantidade de pessoas trabalhando causa um peso muito grande na estrutura do Estado, na economia. Porque ao invés de se investir, você tem que pagar salário, tem que pagar os impostos, os encargos sociais. Então é um peso para o país. Então deveríamos rever, deveríamos incentivar o empreendedorismo, a iniciativa privada, para que absorvesse mais essa mão de obra. Mas não. Infelizmente, até hoje, o que se tem no Brasil é: estude e passe no concurso público para você ter estabilidade e segurança de vida. Isso não é um problema do cidadão, não. Isso é um problema estrutural do país, que infelizmente é assim. Vejam que naquela época, eu vou fazer um comparativo aqui do livro. O Brasil, naquela época, correspondia a 5,4 funcionários públicos por 1.000 habitantes. Os Estados Unidos representava 2,4 funcionário público também por 1.000 habitantes. Ou seja, é um peso muito grande nas contas do Estado. E eu quero aqui que você faça essa análise, que reflita sobre isso, pois o que vivemos hoje é reflexo do nosso passado. E para melhorarmos o nosso futuro, devemos conhecer o nosso passado para não repetirmos os mesmos erros. Encerro com o nosso lema: o preço da liberdade é eterna vigilância. Fique com Deus. Inscreva-se no nosso canal e sigam a gente no Instagram Conexão com Felipe Mendonça. Até mais.